Olá, nós vamos dar início às atividades do nosso canal, do Hidro.es. É um projeto de divulgação geocientífica e nós vamos começar entrevistando ex-alunos formados aqui no curso de Geologia da UFES de Alegre. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso ex-aluno, Eduardo Baldisson Duarte. E eu queria começar perguntando que ano você se formou, Eduardo, e a partir de então, qual foi sua trajetória até o momento atual? Olá, pessoal, beleza? Eu ingressei aqui no curso de Geologia da UFES em 2012, né? Então já tem uns bons anos, né? E aí estudei aqui até 2017, foi quando eu colei grau, né? Aqui. E aí depois, logo nessa saída, né? Eu já fui assim meio que caminhando para a trajetória acadêmica mesmo. Aí em 2018 eu ingressei no programa de mestrado aqui em Agroquímica, também aqui no Campus Alegre, da UFES. Né, só que na área mais de química ambiental, que querendo ou não é uma área que conversa muito com a geologia, né, com a geologia ambiental, com a geoquímica, né, e eu fui caminhando aqui estudando Rio Doce, né, que eu já estava trabalhando com isso desde também do IC, do TCC, então foi quase como uma continuação um aprofundamento, né, dessa pesquisa, que foi bem legal, né, que você foi Ajudei aí orientadora, né, nessa a pesquisa, que desorientar, talvez. foi bem bacana, né, essa pesquisa. E a gente foi caminhando aí também nessa área da geoquímica ambiental. E aí depois, quando eu fui para o doutorado, aí eu já fui para o doutorado em geociências mesmo, né, lá em Ouro Preto, na UFOP. E aí eu quis meio que me desafiar, né, buscar uma outra vertente da geologia. Então eu trabalhei um pouco com rocha dura, mas também com uma perspectiva mais ambiental, de estudar uma área ambientalmente sensível, né, que é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma área distal, assim, entre o Brasil e a África, então é uma área também muito diferente, perto da dorsal mesoatlântica, né? Então, mas eu também Um conjunto de um conjunto ilhas. de ilhas, né, bem pequenas, né? A gente não está falando de Fernando de Noronha, né? Não tem aquelas praias belíssimas, são só rochedos, Hum. basicamente, né? Altitude média de 18 metros, então a gente está vendo o topo de uma cadeia montanhosa, né, Uhum. subaquática. Mas eu também estudei com uma perspectiva ambiental, né? Estudar intemperismo, então eu estudei muito saprolito, né? Então foi mais nessa questão. Eu não me distanciei tanto da área ambiental assim, mas dá um ambiente muito diferente do Rio Doce, por exemplo, né? São ambientes muito diferentes um do outro, Uhum. né? Sai do ambiente fluvial para um ambiente marinho ali restrito, basicamente. E você fez o mestrado em agroquímica, né? Que é o título do programa aqui da UFES de Alegre. Você acha que isso aí atrapalhou alguma coisa na sua carreira? Porque o pessoal fala, não, eu quero fazer mestrado em geologia, doutorado em geologia. Você fez em agroquímica e depois o doutorado em geologia. Houve algum problema no seu concurso depois? Então, quando eu pensei em fazer o mestrado, eu também quis também ter uma permanência maior aqui, já que o nosso projeto também estava por aqui ainda, né? Então eu quis também permanecer E nesse você é caso. daqui, E eu sou né? daqui, É né? um cidadão alegrense. Nascido e criado aqui. Então, para mim era interessante também naquele momento também estar aqui, mas eu acho que vai além disso, assim. Eu acho que a gente, talvez, enquanto geólogo, a gente tem um pouco de dificuldade de conversar com algumas outras áreas, né? Eu acho que Uhum. isso empobrece muito nosso conhecimento, grande parte No das nosso vezes. geologuês, né? Sim, que às vezes não é tão palatável, né? Assim, para outras Nada. pessoas. Nada palatável, grande parte das vezes. E quando você trabalha com uma perspectiva ambiental, assim, você não tem como não trabalhar com outras áreas, é impossível. Você vai conversar com o pessoal da química, com o pessoal da física, em algum momento, com o pessoal da agronomia, com o pessoal da florestal, dependendo do estudo que é, da engenharia ambiental, né, da oceanografia. Então você conversa com várias áreas. Então essa questão multidisciplinar é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com análise laboratorial. Pode ter Uhum, coisas que eu não uhum, sei que a pessoa sabe muito mais do que eu. Então essa troca, ela é muito importante. Então eu não uhum, acho que atrapalha, eu acho que é o contrário. Ela uhum. ajuda muito nisso. Claro que assim, pensando na perspectiva de mercado, às vezes para concurso, porque o concurso geralmente tem áreas muito específicas, né? Então eu fiz o mestrado nessa área, mas também pensando em concurso depois, o doutorado em geologia, para Uhum. ter esse facilitador depois para ingresso em alguma universidade ou algum instituto federal. Bom, então você sempre quis uma carreira acadêmica, né? Ou pelo menos a partir da graduação, da formatura, você escolheu essa carreira. E eu queria saber de você se existe alguma característica particular do formando, né, que está querendo seguir essa carreira, e alguma dica que você possa dar para começar já
plantar uma sementinha aí para um futuro acadêmico, né? Uma pessoa que quer ser cientista e professor. Sim. Eu acho que o geólogo, por si só, ele já é um profissional curioso, né? A curiosidade talvez seja a base da geologia. E a pessoa que trabalha com pesquisa acadêmica, ela tem que ser uma pessoa também que tem uma curiosidade atiçada. Ela quer investigar alguma coisa, ela quer compreender algum processo, entender a origem de uma rocha, como aquele sedimento chegou ali, como aquela contaminação aconteceu. Então, acho que a curiosidade é o pontapé inicial, assim, para aquela pessoa conseguir se imaginar numa trajetória acadêmica. Uhum. Né? Eu acho que outra coisa também que talvez hoje esteja muito assim em defasagem é leitura, né? A gente não consegue ser um bom cientista se a gente não lê, né? Não ler muito, né? Para Porque depois poder escrever. isso, porque uma coisa está vinculada à outra, né? Quem lê Uhum. bem e ler muito e vai escrever bem, né? É natural esse processo Uhum. de escrita e de leitura. Então a pessoa tem que ler bem, né? E ler bem a gente fala assim coisas em português, claro, e principalmente também literatura em inglês, né? Porque não tem jeito, né? Os melhores trabalhos sempre vão Sim. estar em língua inglesa, né? Felizmente ou infelizmente. Então a gente também tem que já pensar um pouco nisso, em ter esse facilitador também de leitura em outro idioma, que é isso que a gente vai encontrar na maioria das vezes na pesquisa acadêmica. Eu acho que tem que ter leitura, tem que ter o interesse pela escrita em português e também em inglês, e também uma curiosidade. E para nós também, que trabalhamos muito com laboratório, é também ter esse afinco com a atividade laboratorial, que aí tem que ter atenção, tem que ter compromisso, Organização. organização, né? Porque a gente mexe, às vezes, com um banco de dados gigantesco, então a organização ela tem que, ela tem que existir, né? Senão vira uma bagunça. Acho que a pessoa ela tem que ter esse perfil, mas assim, a pessoa não chega na graduação desse jeito, Uhum. né? Isso é moldado. Então, claro que uma monitoria já engrandece nisso, já está trocando conhecimento ali com outro aluno. Um projeto de iniciação científica, também. Isso vai sendo moldado até você chegar no TCC, aí depois vai para mestrado, doutorado, quem sabe também um Uhum. pós-doc Uhum. depois. Tem uma característica também da pessoa, porque às vezes a pessoa se dá melhor numa atividade laboratorial, outras campo, porque né, sempre tem a parte de campo que precede o laboratório. Então já tive aluno assim, que a hora que ele chega no laboratório já quebra uma vidraria. Assim, ele olha, quebra. E ele tem um perfil muito bom no campo, né? E vice-versa. Às vezes o outro é melhor numa coisa ou em outra. Então eu acho que a gente tem que ter noção de tudo. Porém, muitas vezes você vai explorar mais aquele seu talento, né? Sim. Aquilo que você tem mais facilidade e se desafiar também em outras áreas, né? Aproveitar que é jovem, que a cabeça permite bastante desafios. E como que tem sido para você, porque a gente sabe que essa carreira de professor, de pesquisador é bastante exigente em termos de tempo, né? Como tem sido você agregar isso à sua vida privada, as outras atividades? Você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou dá para fazer uma academia, dá para curtir a vida também? Assim, eu não abro mão de atividade física, que para mim é quase como uma terapia inicial do meu dia, então para eu conseguir trabalhar bem eu tenho que fazer uma atividade física, principalmente pela manhã, para mim me favorece mais. Então nunca abri mão, desde assim da graduação até depois na pós e também depois também para a própria carreira de professor, de pesquisador. Eu não abro mão disso. É, claro que a gente, quanto professor, né, e pesquisador, a gente trabalha às vezes finais de semana, a gente leva trabalho para casa, porque não tem jeito, às vezes não dá tempo de fazer tudo naquelas 8 Prova horas para diárias, corrigir, principalmente, né? prova para Que para corrigir. mim é um dos ossos do ofício, é corrigir prova. E eu tenho uma certa ansiedade, que eu já recebo prova, já quero corrigir logo para me livrar logo. Não, e para ninguém perguntar, né? Professor, já corrigiu a prova? Também, Então, para nessa evitar isso. época de corrigir prova, eu já vejo o aluno lá longe, na esquina, falando, não corrigi. Não corrigi, não sei que dia que eu vou. Porque a pergunta sempre vai ser essa. Sempre Sempre, vai ser essa. sempre, é incrível. E aí vai aumentando a nossa ansiedade, porque é muito chato corrigir prova. E é trabalhoso, tem que fazer com atenção, tem que ler Não, tudo e não muito bem. termina. Não, você Sim. dá 5 páginas de prova, né? Se for uma dissertativa, ou mesmo múltipla escolha, você multiplica isso por 20, né? É muita, é Já muita. dá um trabalho Não, e isso tudo igual, né? considerável. Tudo igual. Sim, não, sim. Então, assim, eu tento conciliar bem a minha vida pessoal com a vida profissional. Eu sempre assisto séries, assisto filmes para, né, limpar um pouco a minha mente também de muita coisa. Não vivo para o trabalho, acho que não é saudável também viver para o trabalho assim. E eu trabalho com coisas muito aleatórias às vezes, assim. Eu pego
vários projetos diferentes. A gente tem essa coisa em comum, né? Tem na minha opinião, isso é um problema. Sim, de Eu pegar chamo isso de várias coisas. tudologia. A gente Sim. esquece que é geólogo e quer se tornar tudólogo. Isso é um problema, às vezes. Eu, no momento, estou trabalhando, a gente está naquela questão das águas, naquele projeto de hidro. Eu estou trabalhando com sedimentos lá do arquipélago, que não tem, né, um vínculo quase que nenhum. Eu vou começar agora um outro projeto lá no Instituto de Patrimônio Geológico Construído, uma coisa meio geopatrimônio, geoturismo, né, geodiversidade. Uhum. Vou trabalhar um pouco com isso agora lá também, porque lá eu vi que tem um potencial para isso, então eu quero dar uma explorada nisso. Mas é um terreno totalmente novo para mim também, uma coisa desafiadora, total. Então acho que isso é uma coisa ruim. A falta de foco, às vezes, grande parte das vezes, né? De pegando várias E coisas ao também tem mesmo a ver com tempo. perfil, né? Tem gente que tem mais esse perfil, outros têm um perfil Sim, mais para sim. Mas eu focar. tento, assim, balizar isso, né? Eu tento viver para isso, não vivo para isso. Uhum. Mas eu consigo Depois dedicar você um me pouco do ensina, tempo. tá? Porque faz um monte Mas de coisas. tento fazer Tem isso que aí. ter uma organização do dia, né? Um Tem, planejamento, para tem, você tem. conseguir cumprir com todos os Sim. É compromissos. porque aliado a isso também, eu também sou coordenador de curso, né? É. Então, aí é uma outra função ainda, né? Quase como secretariado, eu falo assim, Sim, lá com o administração pessoal. na A universidade, que sobra para o professor. administração é uma outra coisa, assim. Tudo passa por mim, basicamente, assim. Até um registro de campo, um registro de diária, Meu sou eu que Deus. faço. Uhum. Então é uma outra demanda também que aparece. Então eu tento segregar meu tempo para as atividades. Ah, hoje eu vou mexer com isso, tantas horas, hoje eu faço isso. E aí também tem as aulas, né? A gente também é professor. Além de coordenador, além de tudo isso, a gente também tem que dar as aulas. Então aí também já tem as aulas nos seus horários corretos, né? Uhum. Eu também tenho, Escrever né? projeto para conseguir Inscrever projeto. recurso. Isso aí. Dudu para os íntimos, né? Eu costumo dizer. A gente sabe que a gente está numa crise acadêmica, porque o mercado na área de geologia está aquecido relativamente a outras épocas, né? E então, inclusive na pós-graduação, a gente tem bolsas sobrando até às vezes, né? Uma busca por alunos que queiram seguir a carreira acadêmica, que tenham esse viés, esse talento aí, essa vontade. E, consequentemente, a gente tem uma crise também de professores. Ninguém quer ser professor, porque ser professor é uma tarefa complicada, é uma tarefa onde envolve muito questão de recursos humanos, né? A gente lida com seres humanos. Eu quis fazer geologia porque geologia não mexia com seres humanos, né? A rocha não fala, é mais fácil, não tem emoções, mas no fim a gente trabalha com isso, a gente trabalha com Sim, gente, né? Eu costumo dizer que por trás da geologia tem um monte de seres humanos. sim, claro. Então é uma coisa complicada, e, às vezes, né, para você conseguir chegar a ser professor universitário, você tem que passar ali quase 10 anos, né, estudando e fazendo um mestrado, doutorado, e às vezes até um pós-doc. É uma tarefa, é uma jornada. Então a gente está com falta de professores, e muito mais ainda em ensino médio, né, ensino básico. Como você vê essa questão de mercado, de futuro, da carreira de professor? Assim, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal enquanto pós-graduando, né? Que talvez é o que a gente sempre ouve quando a gente está no mestrado, no doutorado. Ah, você tá fazendo o quê? Ah, tô fazendo pós, tô fazendo mestrado, ou tô fazendo doutorado. Ah, e E você vai ainda começar a pergunta, trabalhar quando? nossa, me pergunto, meu tio, aqui, ó, tá vendo? Não estuda, agora fica estudando até essa idade. Eu com 20 e poucos anos, quase 30, fazendo doutorado, Sim, é né? porque infelizmente no Brasil ser cientista, ser pesquisador não é uma profissão. Aham. É quase como se fosse assim, nada, Não né? conseguiu emprego, vai fazer É pós, isso, como que se é um fosse um plano B, problemão. como se fosse um plano B de alguém. Uhum. E eu acredito que para grande parte das pessoas que vão para pós, não é isso, é o plano A, né? Deveria ser Porque ela sempre, né? gosta daquilo, né? Gosto. Então, mesmo sendo mal remunerado, né, tudo E mais, fazer pós sem gostar, eu acho que é um grande desastre. é um grande risco também, né? É. É um grande Qual é o risco. risco de gostar, no final das contas? Mas se não gostar também aí Se já não gostar, é vai bem complicado. ser um trauma, porque vai causar problemas, porque você precisa de uma dedicação meio full time naquilo ali, com Sim, pouca remuneração, sim. né, no começo, E o bolsa. mercado privado hoje, para geologia, está muito aquecido, né? E é impossível a gente comparar o valor de uma bolsa de pós com o valor de mercado para geólogo. É Sem óbvio. citar que não tem férias nem 13º. Sim, você não tem direitos, né? Quase que nenhum. Não é um emprego, Sim, né? não é visto como um trabalho, né? Uhum. Normal. Então, o mercado está muito aquecido. Então, quando o mercado está muito aquecido, é normal, né, entre aspas, o pessoal fugir da pós e ir para o mercado mesmo. E a gente está passando por essa defasagem mesmo, né? Os programas de doutorado, por exemplo, de Ouro Preto, de outras universidades assim, a gente está vendo que não tem uma entrada igual existia anos anteriores, né? Está tendo Uhum. uma certa defasagem.
disso? Por um mercado que é muito aquecido, né? Então, assim, eu tenho vários colegas, tanto na área acadêmica como também no mercado privado, né? Enquanto profissional de geologia. E, claro, gente, a diferença salarial é muito grande. Se você se orientar basicamente por isso, você vai pelo dinheiro, se você for, né? Uhum, Assim, a uhum, diferença é muito, muito gritante. Mas vai de perfil, por exemplo. Eu acho que eu tenho um perfil mais acadêmico do que de um mercado privado. uhum. Mesmo tendo uma remuneração que, né, inferior, me satisfaz mais. Então é uma coisa para o meu perfil. Mas tem outras pessoas que não têm esse perfil, né? A gente está passando por uma defasagem também de professores, né? Assim, e não só para geologia, eu acho que principalmente para as áreas de educação básica, né? Química, física, matemática, porque são áreas pouquíssimo bem remuneradas, né? Assim, a remuneração é muito baixa. Isso varia de estado para estado, né? Mas tem muita diferença de remuneração. O que a gente tem hoje dos doutores que não conseguem ser absorvidos pelas universidades ou pelos institutos são os pós-docs, né? Grande parte das vezes também, que é uma alternativa também para Uhum. aquilo, mas tem uma data, né, de início e de término. Sim, e também não tem vínculo, E também também não não tem tem. férias, também não tem 13º. Exatamente. Então, assim, quando aquela pessoa vai ser absorvida? Talvez ela até caminhe para o mercado privado, que acontece, Uhum, né? Às vezes também de caminhar para o mercado privado. Eu conheço algumas pessoas que chegaram a isso também. Mas que inicialmente tinham uma outra perspectiva. Fizeram uhum. doutorado para seguir a área acadêmica, mas que não conseguiu essa absorção no mercado acadêmico e foram no mercado privado. Por outro lado, quando você gosta da área acadêmica, você gosta do conhecimento, você gosta de estudar, é um prazer muito grande, Sim, né? Aí a gente até abre mão de um monte de coisas para ter essa... É muito bom, realmente, e nos dá uma liberdade, né? Uma liberdade de você estudar, focar mais num tema ou em vários temas e mudando sua carreira. você seguiu o seu próprio caminho, né? É, Enquanto pesquisador. apesar de que existe ainda aquela restrição de essa área vai me dar mais recurso, né, financeiro para uma Sim, pesquisa, as áreas de impacto, tal, tem, a gente sempre vai estar, né, sendo direcionado por alguma coisa externa ao nosso gosto, à nossa vontade. Quando alia as duas coisas é muito bom, realmente. Eu acho que para ser professor você tem que gostar, sim. tem que ter o prazer em ensinar, em conhecer, porque conforme a gente ensina, a gente aprende mais, né? E também tem a própria questão pessoal, né? De às vezes você se forma, faz um doutorado, uma pós-graduação, e você tem que prestar um concurso para um outro lugar, distante, às vezes, do seu ali âmbito familiar, né? Dos seus amigos ali. E você vai porque talvez aquele ali é o seu sonho, daquela carreira que você quer seguir. Então você abre mão de algumas coisas mesmo. Eu falo porque eu também abri mão, né? Eu estou numa região a 7 horas daqui, né? Que é no mesmo estado, mas é numa outra ponta, né, do estado. Eu também abri mão, minha família inteira é daqui da região, Uhum, né? E eu fui uhum. seguir o sonho que eu tô Só não lá. abriu mão de ser capixaba, É, né? não, isso aí não, isso Esse aí não. estado Nunca, maravilhoso, que eu gosto. nunca. Eu não sou capixaba, mas de coração, sim. Bom, então a gente tem que encaminhar para o nosso encerramento. Eu queria que você desse assim aquela dica para os nossos alunos atuais, ingressantes, quase formandos e os recém-formados. O que você faria hoje se você fosse começar de novo? Então, se eu fosse dar um novo start, né, um restart assim na minha vida, eu acho que eu aproveitaria todas as oportunidades que a universidade me dava. Assim, eu acho que eu não conseguia aproveitar todas, ou por falta de tempo, ou também às vezes por falta de interesse, mesmo Uhum, naquele momento, ou por não saber a importância daquilo hoje, né? Eu acho que eu foquei muito no IC, eu tive várias oportunidades de IC, isso foi muito bom para mim, que bom que eu segui esse caminho, mas eu acho que eu também poderia ter integrado alguma empresa júnior, também, que eu acho que seria um outro viés também que seria importante, seria interessante, dado o enfoque, inclusive, também nas disciplinas básicas, porque fica parecendo que elas estão ali só por estar, né? uhum, Só para eu ter que passar porque é um pré-requisito, mas elas não estão ali à toa, né? Elas também são importantes. Então, tem algumas que eu acho que eu poderia ter feito com mais afinco, né, com mais interesse, e até mesmo algumas específicas. Naquele momento, talvez eu falei, ah, não, isso não vai ser importante para mim, eu quero uma outra coisa. Aí no futuro você reencontra aquilo. E é geralmente isso que acontece, tá? uhum. A gente talvez não faz uma disciplina com muita, assim, atenção, e aí o mundo gira, o seu futuro movimenta e você reencontra aquilo ali de novo. Na geoquímica, por exemplo, você falou assim, aulas de química De básica. química básica, ligações, né? Uhum. Movimento, como os elementos se coordenam. Isso fez diferença também para Sim. mim, depois da geoquímica, por exemplo. Né? Eu acho que é prestar mais atenção no que está sendo ofertado aqui mesmo e tentar se envolver com tudo, porque isso futuramente vai ser importante. Pode parecer que não, pode parecer às vezes perda de tempo, ou vai consumir o meu tempo, mas vocês estão aqui mesmo para absorver tudo que isso aqui está disponibilizando para vocês, que é importante.
Bom, então, Eduardo, muito obrigada. Foi um prazer revê-lo. Um abraço. E volte sempre, né? Sempre.